Faça um bom dia, que esse dia maravilhoso, chuvoso, um sabadão, dia 8 de novembro, seja um dia maravilhoso na sua vida. E vamos agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos deu, né? A Ti rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. O Teu amor para conosco é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por ter nos concedido mais esse dia para que a gente possa Te louvar, Te agradecer e Te levar àquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Faça em nós, Senhor, que ativemos hoje, agora, nesse momento, a nossa identidade de filhos e filhas e que possamos governar e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós aqui nesse mundo. Que a gente possa levar a Tua mensagem, que a gente possa levar o Teu amor para todos aqueles que nós encontrarmos. Amém? Então vamos lá, continuando com sabedoria. Os mosquitinhos aqui tá danado, hein? Que hoje tá meio tempo de chuva aqui, os mosquitinhos estão fervorosos. Capítulo 8, então, da sabedoria, maravilhoso capítulo, gente, lindo, lindo, maravilhoso é esse livro da sabedoria. Então vamos lá, capítulo 8, versículo 1. A sabedoria, ela se estende vigorosamente de um extremo a outro e governa retamente o universo. Olha, amei a sabedoria e a busquei desde a minha juventude e procurei tomá-la como esposa, pois fiquei enamorado da sua formosura. Gente, a sabedoria é tudo. A sabedoria é o próprio Cristo. A sabedoria é maravilhosa. Ela nos faz a gente ter consciência de todas as coisas. Uma vez a gente sendo consciente, não tem como a gente não reagir, não agir de acordo com a sabedoria. Porque quanto mais consciente você fica, mais você pode ter atitudes corretas na sua vida. Então veja, ele fala que ama a sabedoria desde a sua juventude e tomou-a como esposa. Aquela esposa que você ama verdadeiramente, que você tem para você, que você deixa pai e mãe para se unir à sua esposa. Veja quanto é maravilhoso esse versículo, né, da sabedoria aqui no capítulo 8. Olha, a união com Deus manifesta a nobre origem dela. A união com Deus manifesta a nobre origem dela, porque o Senhor do universo amou-a. Veja, Deus amou a sabedoria e Ele nos entregou para nós. E aquele que quiser saber sobre a sabedoria, busque, porque eu vou entregar. Você viu aí nos versículos, nos capítulos anteriores, a importância de buscarmos a sabedoria. De fato, ela é iniciada na ciência de Deus. Veja, a sabedoria é iniciada na ciência de Deus e seleciona as obras dele. Se na vida a riqueza é um bem desejável, que riqueza é a maior do que a sabedoria que tudo produz? Olha isso, gente. E se é a inteligência quem opera, quem mais do que ela é a artífice do que existe? Se alguém ama a justiça, ama as virtudes, são os seus frutos. Se alguém ama a justiça, as virtudes são os seus frutos, pois é ela quem ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são na vida os bens mais úteis dos homens. Ontem a gente via, e eu continuo falando para vocês, que o capítulo 8 do Provérbios, assim como o capítulo 8 da sabedoria, são maravilhosos. O capítulo 8 de Provérbios, ele vai dizer claramente o que é a sabedoria, assim como ele está dizendo nesse capítulo 8 da sabedoria também, quanto é importante você ter a sabedoria, porque a sabedoria ela vai te dar tudo. Ela vai te dar temperança, ela vai te dar prudência, ela vai te ensinar você saber como governar a sua vida, como você ter
malícia, como você ser malícia que eu digo, não é malícia ter malícia de coisas para ruim, não. É você saber discernir entre o certo e o errado. É ser malicioso, não ser inocente, né? Não ser inocente, não ser uma pessoa assim que aceita tudo porque você não entende nada, então você quer aceitar tudo e também não se preocupa em buscar entendimento, conhecimento para você ter o quê? A malícia. Né? Para você saber discernir. Então, ter malícia é saber discernir entre o certo e o errado, entre tomar atitudes que Deus que vai agradar a Deus e que não vai. Então, isso é ter malícia. E aí aqui a gente fala que você precisa de mais. O que você precisa de mais além da sabedoria? Porque ela traz tudo para você. Nós vimos ontem que ela é perto do ouro, ela é nada, é perto a sabedoria é perto do ouro, o ouro não é nada. A prata vira areia, vira barro, o ouro vira areia. Então, olha quanto é importante. Olha esse versículo aqui, o versículo 7, olha aqui, ó, se alguém ama a justiça, as virtudes serão seus frutos. As coisas boas, as virtudes que você realiza, as coisas boas que você realiza na sua vida, vêm através da sabedoria, do entendimento sobre sabedoria. Busca sabedoria enquanto você pode achar, ou seja, busca por Jesus, porque Jesus é a própria sabedoria, né? Olha lá, pois é ela quem ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. Quem tem autodomínio de si é uma fortaleza. Então, ter autodomínio, a gente precisa saber controlar as nossas, né? Precisa saber controlar as nossas emoções, porque as nossas emoções, as emoções vêm da alma, e as nossas emoções é que nos direciona para nós termos uma vida saudável ou não, para nós termos uma vida coerente com a justiça de Deus ou não. Então, tudo está relacionado com as nossas emoções. Se eu consigo dominar as minhas emoções, se eu tenho controle sobre as minhas emoções, eu tenho controle e domínio sobre o meu corpo. Pode perceber que uma pessoa que não tem controle sobre as emoções é pessoas que explodem facilmente, é pessoas que falam assim, não vou com desaforo, não levo desaforo para casa, é pessoas que não sabem trabalhar com o seu emocional. Nós precisamos trabalhar com o nosso emocional, porque em razão da nossa emoção, tudo na nossa vida é gerado. Tanto a nossa saúde, inclusive, vem das nossas emoções. Veja. Então, quanto é importante a gente ter sabedoria para controlar as nossas emoções. Porque aí nós vamos ser o quê? Vamos ter essa fortaleza que fala aqui. Porque o autodomínio, né, de si, autodomínio já é de si, né? É redundante falar. Mas o autodomínio é você ser forte. Você é mais forte do que um muro das cidades. Né? Que antigamente as cidades eram cercadas por muros para evitar que invasores ocupassem as cidades. Então você, tendo autodomínio, você é mais forte do que esses muros que rodeiam a cidade. Veja quanto é importante que ter autodomínio. O que é ter autodomínio? É você saber lidar com a sua inteligência emocional. Veja, tudo está relacionado com as nossas emoções. As emoções vêm da alma, é a alma que sente as emoções. Vamos lá, versículo 8. Se alguém deseja também uma rica experiência, ela conhece as coisas passadas e entrevê as futuras. Conhece a sutileza das máximas e a solução dos enigmas. A sabedoria é tudo, gente. Prevê sinais e prodígios e o desenrolar das épocas e tempo. Decidi, portanto, então, tomá-la por companheira de minha vida, sabendo que ela será boa conselheira e me trará conforto nas preocupações e no sofrimento. A gente tem que buscar por sabedoria, gente. A gente tem que buscar por sabedoria. Por causa dela, serei elogiado pelas assembleias e ainda jovem, os anciãos me honrarão. Por que os anciãos me honrarão? E aqui a gente coloca o próprio Jesus, né? Sendo jovem, lembra, com 12 anos, ele no templo, pregando, e os idosos, de queixo caído para ele. Ou seja, os anciãos respeitando
e honrando aquilo que Jesus estava falando, ou seja, a própria sabedoria falando. Então, se você age como Jesus, você vai ser como Jesus. Olha que lindo isso, né? Então, vamos lá. No versículo 11. No julgamento, terei agudeza e serei admirado pelos poderosos. Se eu me calar, ficarão na expectativa. E se eu falar, me prestarão atenção. E se eu prolongar o discurso, todos colocarão a mão na boca. Por quê? É aquilo que eu disse, né? É como Jesus lá, com 12 anos, pregando para os anciãos e todos eles com a mão na boca, né? Para ver de onde vem tanta sabedoria. O próprio Jesus é a própria sabedoria. Então, nós precisamos buscar cada vez mais essa sabedoria para que nós tornemos iguais a Jesus, né? Em tudo que ele fazia. Porque se a gente não fizer o que Jesus fazia, nós não veremos o Pai. Porque ele disse, eu sou o caminho que leva ao Pai. Então, nós precisamos buscar sabedoria, porque quanto mais sabedoria buscamos, mais próximo de Jesus estamos, porque ele é a própria sabedoria. Olha que interessante o versículo 13, olha. Por meio dela alcançarei a imortalidade. O que é a imortalidade, gente? É a vida eterna. Nós não nascemos nessa vida aqui para viver 70, 80, 90, 100 anos e morreu, acabou tudo. Que muita gente pensa assim. E não é isso. Nós nascemos para ser imortais. Pelo pecado de um homem, nós perdemos essa imortalidade. Mas por a obediência de um só homem também, Jesus Cristo, nós ganhamos de novo essa imortalidade. E a sabedoria nos está nos ensinando aqui agora que por meio dela, ou seja, da sabedoria, alcançarei a imortalidade. E deixarei aos meus sucessores uma lembrança eterna. Olha, gente, aqui eu paro para falar. Qual é o legado que você está deixando para os seus sucessores? Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos? Você tem que deixar esse legado da sabedoria para eles, para que um dia eles também deixem para os seus filhos, para os seus netos, de geração em geração, para que todos possam alcançar o que? A imortalidade. Não deixe sua vida passar em branco. Muitas pessoas estão morrendo porque você está de boca fechada. E quando eu digo que pessoas estão morrendo, pessoas que não estão vivendo para ganhar a imortalidade, é essa morte que eu estou falando. Porque quanto mais eu falo, quanto mais eu anunciar a palavra de Cristo, quanto mais eu anunciar esse Cristo, quanto mais eu anunciar a sabedoria, mais pessoas terão condições de viver essa imortalidade. Porque conhecerão quem é o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus que nos salva e que nos leva para a vida eterna. Então, se você hoje tem vontade de falar, mas ainda não tem coragem, fale qualquer 2 minutinhos, 3 minutinhos, faça um vídeo, coloque aí, como eu faço. Eu também não sei mexer com esses meios de sociais de comunicação, não sei também mexer. Eu só sei fazer um vídeo, depois eu coloco no YouTube e tô aí servindo. Aquele que quer ouvir, ouça. E Jesus, Deus, é que vai recolher, né? Deixa o trigo e o joio que cresçam junto. No final eu recolho. Mas se você não semeou no meio desse joio e desse trigo, né? Se você não semeou o trigo aí, mesmo em meio ao joio, o que vai acontecer? A gente vai estar deixando de fazer aquilo que nós viemos fazer nesse mundo, que é anunciar a palavra, que é cumprir o meu propósito, de levar vida para as pessoas, como Jesus disse. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, vida em abundância, vida em eternidade, começar uma vida ótima aqui, já nesse mundo, em meio às turbulências, em meio a tudo que acontece, mas já ter uma vida digna aqui. Mas isso nós precisamos anunciar, porque muita gente não sabe que ele é filho, que ele é herdeiro de tudo isso que Deus deixou. E através da Bíblia nós vamos descobrindo isso. E se você sabe de tudo isso, fale, anuncie. E se você não consigo ainda falar, repasse aqueles vídeos que são bons. Não fique atrás de porcarias que fica aí nos perdendo, né? nos fazendo perder tempo. O nosso tempo é precioso demais, ele passa muito rápido. Então, vídeos bons, vídeos que enaltece, que eleva, que engrandece, que faz com que a pessoa desperte, passe para frente.
E não fique ouvindo coisas que não tem nenhum, que não vai ter um crescimento, não vai te levar a um crescimento nenhum. Pare de ficar nesses, né, perdendo tempo. Esse é o inimigo que quer fazer você perder tempo. Ficar nessas porcariazinhas aí que aparece toda hora no seu celular para que tome seu tempo e não faça você crescer e prosperar e ter uma vida boa, uma vida com abundância, como Jesus falou. E aí você fica o quê? Reclamando da situação, reclamando do governo, quando é você que tem que governar a sua vida, quando é você que tem que tomar as atitudes para melhorar a sua vida, e com isso, automaticamente, você estará mudando as outras pessoas ao seu redor também. Então não dá pra gente querer uma coisa melhor, uma coisa boa, se a gente está sempre fazendo as mesmas coisas, ficando no celular o dia inteiro, perdendo o nosso tempo, né? Perdendo o maior, bem mais precioso que nós temos, que é o tempo não volta mais. Ele passa e passa e passa e passa e só passa. Então deixe seu legado, faça com que as pessoas conheçam esse Deus maravilhoso através de você, seja luz. Jesus dizia, nós temos que ser luz e sal na terra. Senão a gente não vai ter a imortalidade. E aí, olha aqui que ele fala no versículo 14, ó, governarei os povos e dominarei as nações. Através da sabedoria, nós temos condições de governar os povos, ou seja, ser pessoas boas para que governe os povos, para que os povos possam ter justiça. Em Provérbios a gente vê muito que quando um governante é bom, a nação toda cresce, o governo ganha com isso também e a nação cresce. Quando nós somos mal governados, a nação não prospera, não vai para frente. É um povo que só reclama, é um povo que só, né, que só grita, que só chora, porque são mal governados. Mas a gente precisa governar, nós precisamos ser esses governos, futuros governos aí que vão governar um país de acordo com aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Porque todo governo vem de Deus para esse mundo. Porque nesse mundo, entenda, nesse mundo nós vivemos para que nós possamos fazer desse mundo um governo para a eternidade. Não tem outra razão de nós estarmos aqui. Então não tem a gente ficar lutando, correndo desesperado atrás de bens que vão passar desse mundo. Por isso que Jesus dizia, não corra atrás do ouro, da prata, que isso aí não tem valor nenhum, a traça vai roer. Mas fale e anuncie o meu reino. E aí você anunciando o reino de Deus, e aí sim nós colheremos o fruto de abundância aqui já nessa terra. Mas fazendo aquilo que é para fazer em relação a este mundo, neste mundo, para que as pessoas possam ter vida eterna, para que possam crescer espiritualmente na vida eterna. Ah, mas então eu tenho sim que fazer neste mundo um mundo melhor, um mundo mais humano, para que eu possa viver a eternidade. Então aqui nós vamos parar no versículo 14, né? E eu espero que vocês tenham assim sentido no coração o desejo de estar passando para as outras pessoas, levando essa sabedoria, levando o próprio Jesus Cristo, né, que é a própria sabedoria, às outras pessoas que ainda não conhecem. Deixe seu legado para que gerações e gerações possam conhecer esse verdadeiro Deus e que você fique lembrado por todas as gerações também, por ter anunciado esse Jesus, por não ter negado ele, né? Porque se a gente negar ele também, um dia lá ele pode falar assim, mas eu não conheço você, né? E fazer com o coração voltado realmente para as pessoas, de amor, com amor. Não faça por obrigação. Eu tenho que fazer assim. Não, faça por amor. Por aquele sentimento que você sente no coração, no fundo da sua alma, né? Que o coração é que sente as emoções e as emoções vêm da nossa alma. Então, sentirmos na nossa alma que nós temos que levar as pessoas a conhecer Jesus. Esse maravilhoso Jesus. Esse Deus Criador maravilhoso que nos criou, que nos fez filho, né? E que nos deu essa vida que nós temos hoje, ainda respirando cada dia que nós possamos, né? Que nós acordamos e nós vamos fazer o quê? Ativarmos a nossa identidade de filhos e praticar essa identidade de filhos, levando mais vida, levando mais esse Jesus, levando sabedoria para as pessoas. Que hoje possa ser um dia que você comece a dar as suas primeiras palavras às pessoas que estão à sua volta, às pessoas que Deus vai colocar na sua vida hoje. Faça hoje o melhor dia da sua vida, porque somente hoje é que existe. Amanhã a Deus pertence e o ontem já passou. É só hoje o presente maravilhoso que Deus te deu. Fique com Deus, um beijo no seu coração.